O Banco de Alimentos é um equipamento da Prefeitura de Blumenau, que foi criado através de um decreto em 2014, que recebe doações de alimentos que não têm mais valor comercial, que continuam tendo valor nutricional e ainda estão próprios para consumo humano, e desses alimentos distribui para as entidades governamentais e não governamentais do município. O Banco de Alimentos é uma iniciativa de segurança alimentar que visa diminuir o desperdício na cadeia produtiva. O alimento que a gente recolhe, que seria o desperdício da cadeia produtiva, ele pode ser in natura, né? E também pode ser no próprio pessoa jurídica, no caso os mercados, né? Que tem um produto no determinado prazo de validade, ele não vai conseguir fazer a venda, então muitas vezes eles doam ali com 2, 3 dias, uma semana de antecedência, onde se distribui para várias instituições que o consumo atende dentro do prazo da validade desses itens. E no caso aqui dos in naturas, seria o que perdeu o valor comercial, que tem alguma falha. Por exemplo, tu pega um tomate que tem alguma mancha, ou tamanho, isso, que no comércio ele não tem um valor, mas para as instituições faz a diferença, porque ele não perde o valor nutricional dele, né? Desses alimentos que a gente recebe do SEASA, por exemplo, que é o nosso, né, é o maior volume de doações que a gente tem, esses alimentos são passados por uma triagem de separação, aproximadamente 25% a 30% só do que a gente recebe, a gente consegue reaproveitar para consumo. Então tudo que entra no banco de alimentos, ele tem uma entrada, ele tem uma avaliação técnica e uma saída. Se porventura tem algum produto que não dá para consumo humano, ele vai ser descartado, mas através de uma avaliação técnica de uma técnica responsável, que é a nutricionista que atua junto ao banco. Então é visual, né, de textura, de aparência, alimentos que estão abertos, estão expostos, não podem ser consumidos, e também com o grau de maturação muito avançado, que já está próximo ao estrago, assim, aí são desviados para consumo animal. Dentro do SEASA, a gente tem uma equipe de colaboradores que atua junto aos box, fazendo a coleta dessas doações, onde são levadas a uma área. A nomenclatura dela é área suja, pois ali vai ser feita uma triagem, uma seleção desses produtos, onde vai separar o bom e o ruim. Esse processo é feito lá embaixo, no próprio SEASA, nos fundos do SEASA, para facilitar a logística de trabalho, porque o volume é alto. Esses produtos são feitos essa triagem, sobe no equipamento, o banco de alimentos que fica na entrada do SEASA, onde ali é feita uma pesagem e uma distribuição às instituições que vão receber. O banco de alimentos está localizado dentro do SEASA estrategicamente, já para trabalhar junto a para evitar o desperdício desses alimentos que iam fora. Hoje, atualmente, ele é o nosso principal doador. A gente arrecada em média 15 mil quilos mês com eles. E também a gente tem um programa de aquisição de alimentos que a gente está executando hoje no município, que é do Programa de Aquisição de Alimentos PAA, que é da Agricultura Familiar. Estes são um programa que vem em verba federal, que faz aquisições dos produtos junto aos agricultores e são doados para o Banco de Alimentos distribuir às entidades. São produtos fresquinhos, vindo direto do produtor, que vai para o consumidor. O percurso dele é curto, ele chega no banco, no mesmo dia ele já sai para as instituições. Então, é um alimento de alta qualidade, diferenciado, que chega, é recebido, feito uma pesagem, uma separação e uma distribuição. A gente atende entidades, atualmente 32 entidades no município. Entre eles a gente tem hospitais, tem CIs, né, que fazem atendimento de turno ou de contraturno escolar. Temos centros de convivência também, que atendem daí até a partir da adolescência, centros terapêuticos
casas asilares? Normalmente a instituição procura a gente para fazer um cadastro, daí a gente trabalha num sistema de rodízio para atender a todos. Conforme a gente recebe as demandas as doações de alimentos, a gente vai tentando atender a todas. De uma forma geral, a gente tem um rodízio, digamos. Vai recebendo, quando fecha o ciclo, começa de novo. E mesmo vindo um montante bem alto de alimentos, um volume alto, a instituição consegue receber. O que é que ela não consegue consumir ali dentro, ela entrega para as famílias que são atendidas por ela, para não dar esse desperdício. Então vai atingir um montante de pessoas muito maior. Além dos alunos das instituições, também as famílias deles são beneficiadas com esses produtos no excedente. O banco de alimentos hoje, quando ele recebe as doações, é feito todo um controle de entrada, um controle técnico de qualidade de produto, controle de saída, quem recebe, quanto foi para cada local, quem doou. A gente tem um controle interno bem rigoroso. As entregas são feitas através de um termo de aceitabilidade de doação, então ali dentro a instituição vai dar um visto que recebeu essa doação e a gente vai ficar com um formulário desse arquivado também, a fim de prestar conta, que a gente presta conta para o município, presta conta para a secretaria e presta conta para o controle social, para a sociedade, através do Conceia. Hoje a gente está trabalhando, já está bem avançado, para a gente estar modernizando um pouquinho mais na área digital. A gente também está administrando a central de donativos, que recebe alimentos não perecíveis, que eu acho que é mais fácil para as pessoas acabarem doando, né? Então tem alguns pontos que fazem essas coletas também. A doação pode ser entrado em contato com o banco de alimentos, ele busca ou o doador traz, isso é um trabalho conversado, né, independente. A doação pode ser, a pessoa não há necessidade de se identificar se não quer, e tanto empresas que a gente tem, como pessoas que fazem doação para a gente. Vale também aqui ressaltar que o Banco de Alimentos não recebe doação monetária em dinheiro. A gente não recebe dinheiro. A gente recebe os alimentos, seja ele pode ser higiene pessoal, pode ser de limpeza, pode ser produto seco, pode ser hortifruti, pode ser equipamentos que serão utilizados dentro do equipamento para melhorar o nosso fluxo de trabalho. Mas dinheiro a gente não recebe. Meu Deus, vou te dizer o que? Eu entrei em 2008, quando tinha catástrofe em Blumenau, entrei na central de doações lá da prefeitura. Na época entrei como terceirizado, depois como ACT e fiquei. E ali é onde começou tudo. Porque ali a gente começou a fazer PA, mesmo antes de ter o banco de alimentos. Então ali a gente começou a ter a noção do que isso faz diferença na família, na instituição. Então ali tu começa a observar que pequenas coisas fazem uma diferença muito grande lá na ponta. Bom, eu comecei a trabalhar no banco em outubro do ano passado, na gerência de segurança alimentar, né? E o mais, quando a gente vê que está fazendo parte disso, que realmente o nosso trabalho está contribuindo para que pessoas e famílias consigam incrementar a sua alimentação, né? Pessoas que vivem em insegurança alimentar, em vulnerabilidade social. Quando a gente recebe feedback das entidades, mostrando isso pra gente, mostrando o que eles fazem com os alimentos que recebem daqui, muitas vezes como foram enviados para as famílias, né? Até da própria família, o que a família fez com aquilo e a felicidade deles recebendo e agradecendo. Então é muito gratificante fazer parte disso e saber que a gente está conseguindo destinar o que a gente recebe realmente para as pessoas que têm essa necessidade. Então, cada vez que tu chega no banco de alimentos, ou que tu recebe um telefonema, ou que tu precisa de alguma coisa, né, tu é atendido com uma presteza muito grande, né? Então, isso é aí que faz a diferença, né? O programa ser tocado por pessoas que amam fazer aquilo, que gostam de fazer aquilo. Trabalhar no banco de alimentos é um desafio, mas ao mesma forma é muito gratificante, pois todos que trabalham com a gente aqui, tu vê
a reação das pessoas, tu vê o brilho no olho das pessoas ao receberem isso. Então, o agradecimento que vem para a gente, é emocionante mesmo, tu chegar na ponta, tu levar o produto, mesmo na instituição, e tu receber os feedback que acontece, umas fotos das crianças comendo, ou na própria do excedente levando para casa, a felicidade no olhar dessas pessoas, o agradecimento quando te encontra, é muito gratificante. Eu acho que, além dos desafios que a gente tem, a gente para e olha, não, vale a pena lutar por isso. E agora com a pandemia a gente viu que cresceu muito, e muito mesmo, então isso faz uma diferença muito grande. Bom, como o banco é um equipamento de atividade essencial, a gente não parou, né? Ele funcionou todos os dias durante a pandemia. O que a gente notou de diferença nesse período foram o número de doações, né? E na pandemia, claro, afetou, a gente teve uma redução nas doações recebidas em torno de 30%, mais ou menos. Como muitos estabelecimentos tiveram que fechar, alguns boxes do Ceasa também, então o nosso volume de recebimento de doações diminuiu um pouco. Em relação às entidades, como muitas são de atendimento contínuo, como hospitais, casas asilares, centros terapêuticos e até os abrigos, né, municipais, continuaram tendo funcionamento normal. Então, mesmo na pandemia, a gente não deixou de estar entregando. Priorizamos primeiro a que tinha o trabalho contínuo, que não fechou, que são casas asilares, centros terapêuticos, e o excedente disso a gente estava passando para as instituições que conseguiam formar a cesta e passar para a família dos seus alunos. Muitas delas fizeram um movimento interno para continuar recebendo os alimentos do banco e repassavam para as famílias em forma de cesta. Então, assim, a gente continuou, mesmo durante toda a pandemia, a gente conseguiu atender praticamente todas as entidades normalmente. Pontual, assim, uma ou outra que realmente ficaram fechadas e não recebiam nada. Nós temos um equipamento que agora a gente está começando o projeto para fazer processamento, para fazer capacitação interna. Então, esse é um processo que vai começar devagarinho. Eu vejo, de repente, daqui a 5 anos, a gente está com um processo bem grande, onde está aproveitando basicamente, reaproveitando todos esses alimentos, já passando alguma coisa processada para as instituições. Então o banco de alimentos ele vem de forma complementar, porque o que entra aqui na nossa instituição ou nas outras instituições também que recebem, não é só consumido aqui dentro. Quando ele vem em volume maior, é distribuído para as famílias que aqui são atendidas. Eu vejo o banco de alimentos, acredito e espero, ele está numa crescente, que é um equipamento que ele é necessário, ele é importante, então a gente trabalha, a gente luta para ele estar numa crescente. Acho que o banco é muito pouco visível ainda. Eu mesma não conhecia o banco de alimentos, o trabalho do banco, assim como muita gente não conhece. No geral, eu acredito que mais de 90%, 95% da população de Blumenau não conhece esse equipamento. O banco de alimentos tendo essa maior visibilidade, a gente consiga até novos parceiros, doadores, novas empresas do município que se interessem em fazer essa parceria, em ajudar nessa doação, né, de alimentos. Então acredito que isso possa fazer com que o nosso volume de doações aumente ainda mais. Então, se não existisse o banco de alimentos, nós teríamos que adquirir todos esses alimentos que vêm em forma complementar do banco de alimentos, né? Que são alimentos ou vêm do Ceasa, que são aproveitáveis totalmente, ou do programa de aquisição de alimentos, né? Então a parceria ela é importantíssima e é o que é um motivo da nossa subsistência e da melhoria do cardápio das crianças.